sabendo, a Bíblia diz que a multidão chega primeiro que Jesus. E sabendo disso, quando Jesus ele vem desembarcar, Jesus viu aquela grande multidão. E vendo aquela grande multidão, o escritor ele vem dizer que ele teve compaixão daquelas pessoas. E tendo compaixão, a Bíblia diz que Jesus começou a ensinar. Jesus começou a pregar para aquela grande multidão. O texto diz também, a qual eu falei há alguns instantes, que os discípulos chegaram até Jesus e observaram que a noite estava chegando, a tarde estava se findando. A Bíblia diz que os discípulos olharam para Jesus e disseram: despede-os, para que eles possam passar pelos campos, para que eles possam ir pelas aldeias e comprem para si alimentos. A Bíblia diz que Jesus perguntou aos seus discípulos o que eles tinham, o que eles possuíam no meio daquela grande multidão. João ele vem dizer que um dos discípulos de Jesus chegaram até Jesus e disseram ao mestre que ali, no meio daquela grande multidão, existia alguém que tinha 5 pães, 2 peixes. Trouxeram até Jesus. A Bíblia vem dizer no livro de Marcos que Jesus, olhando para os céus, fez uma oração, agradece ao Senhor, e os pães foram multiplicados, e os peixes foram multiplicados. Aí, o versículo de número 42 vem dizer, desse mesmo capítulo onde nós fizemos menção, que todos comeram e se fartaram. É interessante, a gente lê o livro de João, capítulo de número 6, versículo de número 14, versículo de número 15, que João ele vem dizer que após esse milagre, a qual Jesus ele realizou, na presença dos seus discípulos, na presença daquela grande multidão, a Bíblia vem dizer, irmãos, vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera, disseram a quem? Uns aos outros: é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aleluia. Existia uma profecia que dizia que alguém nasceria, que iria resgatar Israel das mãos dos inimigos. Nós observamos que os judeus nessa época estavam sendo oprimidos por Herodes. Os judeus nessa época estavam sendo maltratados por Roma. Aí os judeus olhavam uns para os outros e disseram: este é o homem, verdadeiramente este é o profeta que devia vir ao mundo. Você lê o versículo de número 45, a Bíblia diz, irmãos: sabendo pois Jesus que estavam pensando a multidão para vir junto a ele, para separar Jesus, para arrebatá-lo, para proclamarem rei dos judeus, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus vai chamar para próximo de si os seus discípulos, e você vai ler o versículo de número 45, que quando Jesus reuniu os seus discípulos, a Bíblia vai dizer: e ordenou Jesus, e compeliu Jesus. Quando você vai ler o significado dessa palavra compelir, quer dizer estimulou, arrastou, obrigou, empurrou. Jesus moveu a força os seus discípulos para eles saírem do meio da multidão e adentrar na embarcação. O texto diz, irmãos, e ordenou Jesus, e compeliu Jesus, e obrigou Jesus. Obrigou o que, André? Obrigou os seus discípulos saírem do meio da multidão, saírem
da terra, saírem do meio das opiniões, aonde dizia: vamos separar Jesus, vamos levantar esse homem para ser o nosso rei. O texto vem dizer, irmãos, que os discípulos foram forçados a subir na embarcação. Mas André, por que Jesus fez isso com seus discípulos? Jesus fez isso porque os discípulos ainda não estavam convertidos, ainda não estavam ligados inteiramente na palavra. Se os discípulos ficassem, iriam ser influenciados pelaquela grande multidão. Mas André, o que era que Jesus queria fazer com a vida dos seus discípulos? O que Jesus queria fazer com a vida dos seus discípulos não estava ali no meio daquela grande multidão. O que Jesus queria fazer estava no meio do mar. André, o que era que Jesus queria fazer? Queria fazer coisas grandes. Jesus queria se revelar para os seus discípulos. O texto diz que os discípulos obedeceram. O texto diz que os discípulos entraram. O texto diz que os discípulos subiram. Enquanto os discípulos subiram, Jesus disse a eles: vocês passem adiante ao outro lado, enquanto eu fico aqui em terra e vou despedir a multidão. Os discípulos obedeceram. Os discípulos vai fazer o que Jesus tinha ordenado. Aí a Bíblia diz: enquanto os discípulos estavam na embarcação, a Bíblia diz que Jesus vai despedir as multidões que ali se encontrava. O texto diz que quando Jesus despede aquela grande multidão que em terra ficou, a Bíblia diz que quando ele despede aquelas pessoas, ele vai a um monte orar sozinho, em particular. E o texto diz: em caindo a tarde, já estava ele no monte, sozinho, orando. Mas a Bíblia diz, no livro de Marcos, que caindo a tarde, versículo 47, a Bíblia diz que enquanto Jesus estava no monte orando, o escritor por nome de Marcos vem dizer no versículo 47, e o barco estava no meio do mar. Jesus no monte, orando, se fortalecendo, mas a Bíblia diz, e o barco estava no meio do mar. E o texto diz, o 48, que o barco no meio do mar, o escritor vem dizer, no versículo de número 48, que no meio do mar, os discípulos se encontravam em dificuldade. Mas André, por quê? Eles estavam em dificuldade no meio do mar. A Bíblia diz que eles estavam em dificuldade a remar. Vírgula. Qual era o motivo da dificuldade? Qual era o motivo do esforço? Qual era o motivo da fadiga daqueles homens? O escritor ele vai destacar que o motivo era porque o vento lhes era contrário. Porque o vento soprava contra a embarcação. Porque as águas batiam na embarcação. Porque o vento estava impedindo que os discípulos prosseguissem o trajeto a qual Jesus tinha traçado para os seus discípulos. A Bíblia vem dizer que os discípulos eram açoitados pelas ondas à direita, ondas
à esquerda, as águas batiam na embarcação aonde os discípulos se encontravam, como se não bastassem as águas, tanto à direita, à esquerda, as águas batendo em tudo que era lado na embarcação dos discípulos. A Bíblia diz que o vento soprava contrário contra a embarcação dos discípulos, a quais o Senhor escolhera. Mas a Bíblia diz que por volta da quarta vigília da noite, Jesus vai ter um encontro com seus discípulos. E eu comecei a ler esse texto. E eu comecei a imaginar, a raciocinar. Porque Jesus preservou a vida desses homens em meio à tempestade. E eu quero falar sobre alguns pontos a quais o Senhor fez para preservar esses homens em meio à tempestade. Olhe para mim nessa manhã, você que está na sua casa, você que está no trabalho, você que está no trânsito, dirigindo, mas estar assistindo esse programa. O que levou Jesus a agir na vida desses homens? A primeira coisa que nós observamos nesse texto é que esses homens não era qualquer tipo de homem. Esses homens estavam sobre o olhar de Jesus. André, por que sobre o olhar de Jesus? Marcos, ele vem dizer, capítulo de número 1, versículo de número 16. Após Jesus ele voltar, após Jesus ele vir do deserto, passar 40 dias, passar 40 noites sendo tentado e vencer aquela tentação e vencer o diabo, a Bíblia diz que Jesus é levado pelo Espírito Santo. E Jesus é levado para a Galileia. E Jesus ele pregava, Jesus ensinava. E o escritor ele vem dizer que quando Jesus caminhava pela praia, Jesus caminhando junto ao mar da Galileia, o escritor ele vem dizer, e caminhando Jesus, ele viu quem? Viu Simão e André. O que eles faziam? Lançavam as suas redes sobre o mar. O escritor do livro das Crônicas, segundo livro, capítulo de número 16, versículo de número 9, o escritor ele vem dizer, porque o Senhor, quanto aos seus olhos, passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O escritor lhe diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. O salmista, ele vem dizer, no Salmo de número 24, é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. O salmista, ele disse, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. 41 do livro de Isaías, versículo de número 9. O profeta messiânico, ele vem dizer, tu a quem tomei desde as extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Versículo de número 10, ele prossegue falando, dizendo, não temas, porque eu sou
contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então nós observamos que existia algo dentro desse texto que não permitiu que os discípulos viessem naufragar, que os discípulos viessem morrer. André, qual era o primeiro ponto? Qual era o primeiro segredo? O primeiro segredo era que a visão de Jesus estava sobre a vida daqueles homens. Então deixa eu dizer nessa manhã, se eu fosse de dar um tema em cima desse texto, eu colocaria os cuidados de Jesus sobre a vida dos seus discípulos. Olhe para mim nessa manhã. Você que está na sua casa, você que está na sua cozinha, preparando o almoço, existe um cuidado de Deus sobre a sua vida. Existe um cuidado de Deus sobre você em meio a essa luta, em meio a essa tempestade, em meio a essa turbulência, em meio a essa adversidade. Existe um zelo de Deus sobre você. Olha o texto, a Bíblia diz que Jesus viu aqueles homens. Então a primeira coisa que nós encontramos aqui, em meio a esse texto da tempestade, é que a visão do mestre estava sobre eles. Você leu o versículo 48? E vendo-os em dificuldade a remar. Jesus viu o momento a qual aqueles homens estavam passando. Jesus viu o momento a quais aqueles homens estavam enfrentando. E deixa eu dizer algo para você, dar glória a Deus. Ele não perdeu você de vista. Ele não tirou a visão dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a vida dos seus. Vendo-os em dificuldade a remar, vírgula, os discípulos se esforçavam, os discípulos insistiam, os discípulos tentavam de tudo que era forma, de tudo que era jeito, de tudo que era maneira, chegar ao outro lado, mas o vento não deixava, as águas não permitiam, porque as águas batiam, os ventos eram fortes, mas a Bíblia diz que em meio às dificuldades, eles insistiam a remar para chegar ao outro lado. Glória, glória a Deus. Jesus viu o esforço daqueles homens. Jesus viu o que aqueles homens estavam fazendo para chegar ao outro lado. Ao texto diz que Jesus, vendo-os, Jesus vai resolver ir ao encontro dos seus discípulos por volta da 4ª vigília da noite. E você conhece, das 3 da manhã às 6 horas da manhã. Jesus vai resolver ir ao encontro dos seus discípulos para ajudar aqueles homens. Eu disse que eu iria dar um tema a esse texto, se fosse para dar, sobre os cuidados de Jesus sobre a vida dos seus discípulos. E o primeiro ponto que nós encontramos é: a visão de Jesus estava sobre a vida daqueles homens. E após o Senhor enxergar, a Bíblia diz que ele vai chamar aqueles homens. Versículo de número
17, do capítulo de número 1 do livro de Marcos, Jesus vai dizer que quando ele viu Simão, que quando ele viu André, que lançavam as redes, ou a rede, ao mar, a Bíblia diz que ele vai dizer no versículo 17, vinde após mim. Glória a Deus. Glória a Deus. André, qual o segundo ponto? O segundo ponto era que existia uma escolha de Jesus sobre a vida daqueles homens. Você vai ler o livro de João, capítulo de número 15. Você se alegra, você se fortalece, pois o escritor, ele vem dizer, no versículo de número 16 do capítulo 15, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Ou seja, existia uma visão. Jesus viu aqueles homens, independente dos defeitos, independente das falhas, independente de alguns fracassos a quais aqueles homens tiveram no passado. A Bíblia diz que ele viu aqueles homens e vai chamar aqueles homens, e vai escolher aqueles homens, e vai designar aqueles homens, vai dar uma missão àqueles homens, para que eles pudessem dar frutos. Então existia visão, existia um chamado, mas em meio à tempestade, a qual Jesus viu aqueles homens, tinha a visão, tinha um chamado, mas também tinha uma promessa em jogo sobre a vida daqueles homens. André, qual era a promessa que tinha? Para nós encerrarmos esse texto, existia uma promessa. E qual era a promessa? Vinde após mim, e eu vos farei pregadores de homens. O escritor, no livro de Josué, capítulo de número 21, versículo de número 45, o escritor do livro de Josué, ele vem dizer: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Deixa eu levar para nós, para você, nenhuma promessa que o Senhor falou, o Senhor falou a quem, André? Aos ouvintes que está conectados nessa manhã. Nenhuma promessa que o Deus a quem você serve, que o Deus a quem você adora, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Glória a Deus. Nessa manhã eu vim dizer a você que existe garantias em meio a essas adversidades que está se levantando contra a tua vida. André, quais as garantias? A primeira garantia, a visão daquele a quem te chamou está sobre a tua vida. A visão daquele a quem te escolheu está sobre você. A primeira garantia é: a visão dele é sobre a tua vida. A segunda garantia é: existe um chamado do alto sobre a tua vida. Existe um chamado divino sobre a tua vida. A terceira garantia é que existe uma promessa. Moisés disse, Moisés falou no livro de Números
de número 23, versículo de número 19. Moisés, ele vem dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? André, qual é a garantia, André? Eu ainda não entendi. Tem a visão, tem o chamado, tem a promessa. Existe a fidelidade de Jesus em jogo. Paulo, ele vem dizer que fiel é aquele que começou a boa obra. Ele vai concluir a boa obra quando ele começou a fazer sobre a tua história. Nessa manhã, eu vim como profeta de Deus dizer a alguém que está conectado nesse trabalho, dizer a algumas pessoas que está ligado nesse culto, que existe um cuidado de Deus sobre a tua vida, que existe um cuidado dele sobre a tua casa, que existe o cuidado dele sobre a tua existência, que existe o cuidado dele sobre a vida dos teus, que existe um selo da parte de Jesus sobre a tua vida, e ele não vai descansar enquanto não efetuar o querer dele sobre a tua existência. Glória a Deus. Foi por isso que Jesus se levantou. Quando os recursos humanos se acabaram, quando os recursos naturais se findaram, quando não tinha mais ninguém para socorrer, ajudar, quem vai aparecer? Vai aparecer aquele que chamou, aquele que viu, aquele que fez uma promessa. Quando os amigos se afastarem, quando os colegas se afastarem, quem vai se aproximar da minha vida, da tua vida? É aquele que te viu lá no lamaçal do pecado, é aquele que te resgatou das drogas, das prostituições, é aquele que firmou os teus passos, é aquele que vai se aproximar, é aquele que vai ao teu encontro, é aquele que vai falar e é aquele que vai agir. André, quem é? Jesus. O texto diz: vendo-os no momento mais turbulento, no momento quando as forças se acabaram, no momento quando a fadiga chegou na vida dos discípulos, no momento quando eles estavam cansados porque remavam para chegar ao outro lado. Quem chegou não foi vizinho, quem chegou não foram colegas, quem chegou? Chegou o seu líder. Quem? Jesus. E eu digo a você nessa manhã: você não está só. Você não está só nessa luta. O texto é bem claro: vendo-os em dificuldade. Você não está só nessa dificuldade, você não está só nessa prova. É aí que nós sabemos quem realmente é nosso amigo e quem não é. Quando a dificuldade apertou, quando a luta se levantou, quando o vento soprou, quando as águas batiam na embarcação, é aí que a gente sabe quem realmente está ao nosso lado. É aí que a gente sabe quem é nosso amigo. Quando a porta se fecha, quando a enfermidade se levanta, quando a prova se levanta dentro de casa, é aí que a gente sabe quem torce por nós, quem intercede ao nosso favor, quem quer ver o nosso sucesso. É aí que a gente sabe quem era amigo e quem não é. Mas Salomão, ele disse 17 no livro de Provérbios: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. André, nos diz o quarto ponto, e eu vos digo e encerro. Primeiro ponto, a visão dele.
de Jesus sobre a vida daqueles discípulos. Segundo ponto, a escolha, o chamado. Terceiro ponto, a promessa em jogo. Talvez você não saiba, mas existe uma promessa sobre a tua vida. E Ele não vai descansar enquanto não cumprir essa promessa. E o quarto ponto é: Jesus criou um vínculo, um laço, uma amizade com os seus discípulos. Olha o que ele diz, João 15, 14. Vós sois meus amigos. Jesus estava dizendo a eles, versículo 15: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos. Estou falando de alguém que é verdadeiro. Estou falando de alguém que é fiel. Eu estou falando de alguém que se aproxima de você não pelo que você tem, pelo que você possui, pelo que você sabe fazer. Mas eu estou falando de alguém que encontrou algo diferenciado em você, que se aproximou de você. Porque se fosse, olha, quem nós éramos antes, o que nós praticávamos antes, o que nós fazíamos antes, como nós agíamos antes, se a sociedade fosse olhar para nós, não dava crédito, não acreditava em nós, não queria se aproximar de nós. Aí Jesus, pela sua bondade, aí Jesus, pela sua misericórdia, Jesus, ele disse, eu citei logo no começo, livro de Isaías 41, verso 9: tu a quem tomei desde as extremidades da terra, chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem diz, tu és o meu servo, eu te escolhi, eu não te rejeitei. Deixa eu mudar a palavra servo aqui, deixa eu dizer, tu és o meu amigo. Tu és o meu amigo, eu te escolhi e não te rejeitei. André, explica melhor. Eu estou falando do amigo. Eu não estou falando daquele que só te chama para você ir para uma pizzaria quando você trabalha e tem dinheiro na carteira, não. Eu estou falando daquele que se a porta está fechada, é teu amigo. Eu estou falando daquele, se você tem carro ou não, é teu amigo. Se tem casa própria ou não, é teu amigo. Se está com saúde ou está enfermo, é teu amigo. Eu estou falando de alguém. Se você ler o versículo 15 e o capítulo 15, versículo 3 de João, ele disse que o amigo deu a vida pelos seus amigos, pelos seus discípulos. Eu estou falando de alguém que veio a esse mundo, sofreu, foi chicoteado, foi maltratado, foi cuspido, foi zombado, mas não desistiu do propósito. André, qual era o propósito? Resgatar os amigos, salvar os amigos, libertar os amigos. É por isso que o amigo aqui, às 3 horas da manhã, às 6 horas da manhã, na quarta vigília da noite, se levantou e foi socorrer os seus amigos. Eu estou dizendo nessa manhã que existem algumas garantias que você não vai morrer em meio a essa dificuldade. A primeira garantia, a visão dele. A segunda garantia, o chamado, a escolha dele. A terceira, a promessa dele. E a quarta, André, e eu fecho a Bíblia, a amizade que foi formada. E eu quero saber nessa manhã, cadê você que quebrou o vínculo com o amigo?
Cadê você que faz tempo que conversa com o amigo? As portas se abriram, você se esqueceu do amigo. A cura chegou, você se esqueceu do amigo. Você começou a namorar, noivou, casou, se esqueceu dos amigos. O dinheiro caiu na conta, você se esqueceu do amigo. Cadê você? Samuel Mariano, ele diz em um louvor: tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo para mim você não tem. O amigo está com saudade de você. O amigo sente falta de ouvir a tua voz. Sabe por que você está viva? Sabe por que você está vivo? Sabe por que você recebe livramento? Sabe por que Ele te guarda? Sabe por que Ele te protege? Não é por causa da tua família, do nome da tua família, não é por causa da tua casa, não é por causa da tua posição diante dos homens, é porque Ele te ama, é porque Ele tem um zelo, é porque Ele te viu, é porque Ele te escolheu, é porque tem uma promessa em jogo, é porque Ele fez uma amizade contigo. E eu costumo dizer que cada um dá o que tem, e Jesus é amigo, Ele não troca por nada. Quando Judas chegou lá no monte, Jesus olha para Judas e vai dizer: amigo, a que vieste? Se eu sou amigo, eu continuo sendo amigo, independente de como você está, eu continuarei sendo amigo. Jesus é desse jeito. E Ele quer saber: aonde está você? Aonde? Aonde está você? Jesus, ele vai ao encontro dos seus discípulos, porque ele viu, porque ele escolheu, porque tinha uma promessa, e porque eles eram amigos de Jesus. A Bíblia diz, Paulo vem dizer: ainda que você seja, ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. E eu fecho a minha Bíblia nesse momento. A fidelidade do Senhor está sobre a tua vida. O amigo te ama, o amigo te quer, o amigo sente falta. Cadê você?